Bom dia, gente. Aqui quem fala com vocês é o professor Augusto Lopes Souto, né? Vou dar para vocês aqui, vou ministrar aqui alguma aula, algumas partes do curso livre direcionado para a pós-graduação em produtos naturais e sintéticos bioativos. Esse curso eu tive o prazer de ser convidado pelo professor Barbosa, com quem compartilho essa disciplina. Certo? Então, eu vou falar para vocês um pouco sobre plantas medicinais, introdução sobre plantas medicinais, quais são seus usos mais comuns, que tipo de formulação são utilizados, né? Como é que a gente inicia uma pesquisa com plantas medicinais, né? Depois eu vou falar um pouco sobre técnicas de cultivo, tratamento de drogas vegetais, e Vou finalizar falando um pouco sobre metabolômica de plantas, o que é metabolômica, suas aplicações, né, muito utilizado. Esse termo metabolômica ele é muito utilizado, começou a ser utilizado no final da década de 90 e hoje em dia é bem corriqueiro, já muita gente já utiliza esse termo metabolômica de plantas, né? Então, antes de começar um pouco a falar sobre plantas medicinais aqui com vocês, eu vou falar um pouco da bibliografia que eu utilizo, que eu utilizei para dar essa aula para vocês e que eu gostaria que vocês utilizassem também, né? Tem esse livro aqui do Instituto Agronômico do Paraná, né? Chamado Plantas Aromáticas e Medicinais, Cultivo e Utilização, certo? Lá do Instituto de Agronomia do Paraná. Ele é muito bom, ele é muito completo, ele fala sobre as utilizações de cada planta, né? Fala um pouco sobre a botânica, características botânicas, é, modo de cultivo, né? E até a época de colheita ideal para que você utilize essa planta, certo? Vocês podem ver, ó, tudo bem detalhado. Aconselho vocês lerem esse livro aqui. Outro livro muito interessante que é da Federal de Viçosa, da Universidade Federal de Viçosa, chama Plantas Medicinais, tá? Do Hernani Rony Martins, Daniel Melo de Castro, Débora Cristina Castellani e Jaqueline Evangelista Dias. Esses livros que são feitos por instituições públicas, eles são muito completos, né, e não são caros, porque o intuito dessas instituições não é o lucro, é apenas de passar o conhecimento, tá? Plantas medicinais da Universidade Federal de Viçosa também fala detalhadamente características botânicas, organolépticas, né, utilização mais comum dessas drogas vegetais, tá? Então aconselho também esse. A gente vai falar um pouco sobre formulações, né, o que são tinturas em plastros, o que é um extrato fluido, extrato seco, né, elaboração do fitoterápico, como é que é desenvolvido um fitoterápico. Então, esse livro aqui, da editora Ateneu, chamado Fitoterapia, Bases Científicas e Tecnológicas, do João Paulo Viana Leite, eu também aconselho vocês estudarem por ele, certo? E falar um pouco aqui também sobre histórico, né, de plantas medicinais. Só ver se eu estou gravando aqui essa aula. Confirmar aqui. Está gravando. Então, os relatos que a gente tem da utilização de plantas medicinais pela população humana, né, pelo Homo sapiens, né? O Homo sapiens, a história do Homo sapiens se confunde com a utilização de plantas medicinais, né? São momentos comuns, né? Então, os primeiros relatos são de 3000 a.C., né, onde a China ela já cultivava, já existe relatos de que a China antiga já cultivava plantas medicinais. Até hoje tem acervos enormes de plantas medicinais que são utilizadas para diversas enfermidades. Não só plantas medicinais, como também organismos vivos, né? Excrementos de outros tipos de organismos vivos que não são plantas medicinais também são utilizados.
Em 2300 a.C., né, os egípcios, os hebreus e os assírios, eles também cultivavam plantas medicinais, né, e traziam tantas outras das expedições que eles faziam, né, já que os seus impérios eles expandiam e nessas expansões eles faziam expedições e com elas traziam plantas medicinais para cultivar no, no interior do seu império, né? Já Hipócrates, em 460 até 377 a.C., que foi a época dele, né, ele era um médico da Grécia, né? Então na Grécia Antiga ele reuniu uma obra escrita, compilou dados, né? Fez uma obra chamada Corpus Hippocratium, onde ele compilou os conhecimentos médicos do seu tempo, associando um remédio vegetal para cada enfermidade. Certo? Já no século I, né, Dioscórides ele escreveu um livro chamado Matéria Médica. Ele expandiu os conhecimentos, né, agregou mais conhecimento a Corpus Hippocratium de Hipócrates. Né? Ele foi um médico grego do início da era cristã, trabalhou no exército do Império Romano e nessas suas expedições ele foi escrevendo tudo sobre as plantas medicinais e as suas aplicações, né? Por isso que ele é considerado o pai da farmacognosia, né? Simplesmente isso. Então ele descreveu o emprego terapêutico de mais de 500 drogas vegetais, né? Já no século II, Galeno expandiu os trabalhos de Dioscórides e de Hipócrates, né? Dando mais detalhes, dando uma fórmula mais minuciosa das suas prescrições, das prescrições das plantas medicinais, né? Determinando doses, modo de preparo, etc. Então Galeno ele deu continuidade a esses estudos de Dioscórides, escrevendo e adicionando mais informações sobre as fórmulas, as formulações e as doses, né? Agora já na Idade Média, muito desse conhecimento ele foi perdido, né? Ou escondido pelas igrejas, né? Mas ele retornou no século XVI com a expansão árabe, né? Já que o feudalismo, a Idade Média se concentrou mais na Europa, os conhecimentos sobre plantas medicinais e ciência em geral chegou através da expansão árabe, né? Também existem relatos da medicina dos signos, né? Que postulava que determinada doença de determinado órgão poderia ser curada por uma planta medicinal cujo formato da sua espécie, da sua parte, né, da planta, tivesse semelhança com a parte do corpo. Ou seja, se uma folha de determinada espécie tivesse um formato parecido com a de um fígado, ele poderia, né, essa parte dessa planta poderia ser utilizada para curar doenças hepáticas, por exemplo. No século XVI, Paracelso ele enfatizou a preparação de novas formulações, não utilizando somente preparações oriundas de drogas vegetais, mas também, né, adicionando substâncias inorgânicas e substâncias orgânicas a essas formulações contendo drogas vegetais, ou apenas só substâncias inorgânicas, né? Ele, né, na sua época existia um grande medo contra a sífilis, né? Sífilis, quem pegasse naquele tempo morria. Então, Paracelso ele estudava muito, ele procurava muito medicamentos ou princípios ativos que pudessem curar a sífilis. Ele achava que, inclusive, ele aplicava, né, com seus pacientes o mercúrio. Ele dizia que o mercúrio, por exemplo, poderia curar a sífilis. São erros que ocorrem na história, né? Não vamos falar mal do Paracelso. Século XIX, né? Então, com o avanço da química de produtos naturais, né? O botânico Tissuet, o botânico da Rússia, ele inventou a cromatografia, né? Outros pesquisadores também, através de reações orgânicas, conseguiam, né, através de utilização de solventes com polaridades diferentes, métodos de extração diferentes, eles conseguiram isolar compostos, né?
através de precipitação, né, ou isolamento através de cromatografia, eles conseguiram isolar pela primeira vez, né, em 1805, a morfina, né? A morfina foi o primeiro princípio ativo isolado, né? Ela vem da papoula, né, chamada Papaver somniferum. Papaver somniferum, isolada pela primeira vez em 1805 por Friedrich Certner, certo? E esse nome morfina foi dado em homenagem, em alusão ao deus grego Morfeu, que era o deus do sono, né? Então, a partir daí, né, houve um aumento, houve um incremento aí na indústria farmacêutica, que passou a empregar, a formular, a fazer formulações medicamentosas utilizando princípios ativos isolados, como a morfina, por exemplo. E no pós-guerra, houve o auge dos medicamentos alopáticos, né, os medicamentos que utilizavam princípios ativos isolados, né? E aos poucos, os medicamentos utilizados à base de produtos naturais, extratos fluidos, extratos secos, etc., eles foram sendo esquecidos. Mas na década de 60, né, houve o incidente da talidomida. É um medicamento muito utilizado por grávidas que sentiam enjoo na época, na década de 60. E essa talidomida, né, mais para frente, descobriu-se que ela era a causadora de malformações congênitas, né? Os bebês nasciam sem os membros superiores ou inferiores. Então, isso foi um tipo de doença relacionada à utilização de medicamentos. Esse tipo de doença, né, cuja causa é devida ao próprio uso do medicamento, se chama doença iatrogênica, certo? Então, isso é só um exemplo de doença iatrogênica, mas existem diversos outros tipos de doenças causadas pelo uso de medicamentos, pelo uso indiscriminado ou simplesmente pelo fato de que não se sabia desse efeito colateral, né? Efeito danoso. Então, a partir daí, as agências regulatórias passaram a exigir mais qualidade dos medicamentos. Antes de que fosse lançado ao mercado, eles exigiram mais controle, né? Estudos de fase clínica 1, 2 e 3, por exemplo. Além disso, depois da fase 3 que entra no mercado, né, os medicamentos, além disso, fase 4, né, chamado também de farmacovigilância, né, estudos mais minuciosos que exigiam mais recursos dos laboratórios. Certo? Então, um maior investimento em pesquisa era exigido, né? E as agências regulatórias estavam de olho na segurança e na eficácia desses medicamentos, mas precisamente na segurança também, devido às doenças iatrogênicas. Então, países de primeiro mundo que tinham mais recursos para investir, né, em pesquisa, em qualidade, em eficácia, em estudos pré-clínicos e clínicos, eles conseguiram se manter no mercado, mas os países mais pobres não, né? Levando a uma inacessibilidade do medicamento pela população em países em desenvolvimento, né? Mas hoje em dia, né, com os avanços nas técnicas analíticas de HPLC, UPLC, espectrometria de massas, né, voltou-se a valorizar a fitoterapia, voltou-se a valorizar a produção de fitoterápicos, né? Durante muito tempo disse-se que os fitoterápicos eles não tinham eficácia comprovada, mas hoje em dia, com o estudo mais minucioso, com análise de técnicas analíticas modernas, pode-se dar uma maior qualidade às drogas vegetais, pode-se verificar, né, pode-se conferir uma maior qualidade às drogas vegetais utilizadas em fitoterápicos, né? Dando qualidade, logo tem-se maior certeza de eficácia e segurança. Então, no Brasil, a utilização de plantas para curar doenças tem influência muito da Europa, né? No início, trouxe-se essas plantas medicinais através dos imigrantes, né, da colonização, da migração africana e dos indígenas, né? Alguns rituais eles eram um pouco místicos, né?
Tem o ritual do Santo Daime, até hoje a gente sabe aí que utiliza esse cogumelo do Santo Daime, né? E também utilizava-se através da observação do comportamento de animais frente a algumas plantas, né? Por exemplo, a Ipecac cuanha, né, que tem uma atividade contra cólicas e diarreia, né? Ela é utilizada até hoje, mas inicialmente foi utilizada através de observações, né? Pois viu-se que os animais buscavam a raiz dessa planta para se livrarem de cólicas e de diarreia. Então isso é um exemplo de estudo etnomedicinal, né? Através da observação dos indígenas, né? Verificando que os animais buscavam essa planta para curar suas próprias enfermidades, né? Agora, como os animais sabiam disso, né? Tudo isso é um mistério aí que pouco se sabe, né? Uns dizem que é por causa do cheiro, né, que atrai os animais, mas como é que o animal saberia que aquele cheiro daquela planta, né, que atrai ele a utilizar aquela planta, vai fazer com que ele se cure de cólica ou diarreia, por exemplo, no caso da Ipecac cuanha, né? Bom, então o que é que acontece no desenvolvimento, né, no estudo de plantas medicinais e no desenvolvimento dos estudos que acercam as plantas medicinais? Como é que a gente inicia um estudo de planta medicinal, né? Primeiramente, através de estudos etnobotânicos ou etnofarmacológicos, né, que são estudos observacionais a partir de civilizações específicas, civilizações indígenas, através da população europeia, dos afrodescendentes, né, dos africanos, né, através desses estudos observacionais, né, que passa de pai para filho, de geração para geração, né, a gente pode partir a partir daí, né, através de estudos etnomedicinais, que são estudos que relacionam, né, que são utilizados, que envolvem observação de populações específicas que utilizam essa planta medicinal já há algum tempo. Então, ela já utiliza essas plantas há algum tempo, de geração em geração. Primeiro, ela tem grandes chances de ser segura, porque muita gente já utilizou, né, e consequentemente pouca gente morreu. Se tivesse morrido muita gente, eles parariam de utilizar aquela planta e isso não passaria de pai para filho. Bom, então já se tem um indício através de estudos etnomedicinais que aquela planta utilizada por determinada civilização é segura e a eficácia ela pode ser comprovada através de técnicas analíticas ou de estudos pré-clínicos e clínicos que nós temos hoje, né? Então a escolha da planta medicinal geralmente vem ou de forma aleatória, uma planta que nunca foi estudada, da família Malvácea, Combretácea, por exemplo, nunca foi estudada, o pesquisador quer estudar, tudo bem. Mas quais são as chances de ele obter sucesso? São muito poucas, tá? Agora, quando você inicia um estudo através de um estudo prévio etnomedicinal, através de observações de estudos etnomedicinais, as probabilidades dessa planta medicinal ou de um extrato dessa planta medicinal virar matéria-prima para um fitoterápico é bem maior, certo? Então, como é que a gente faz? Primeiramente, faz esse estudo, pode ser aleatório, uma escolha aleatória, através de estudos etnomedicinais. Depois são realizados ensaios biológicos in vitro, né, em células, diretamente em células ou em órgãos isolados ou em células. Em células tumorais, por exemplo, para você saber se tem atividade antitumoral. Em bactérias, micro-organismos como bactérias, fungos, para saber se algum composto daquele extrato tem alguma atividade antimicrobiana, certo? E aí você pode fazer esses ensaios biológicos in vitro. Se houver algum tipo de resultado positivo do extrato, você pode fracionar esse extrato e refazer os testes até saber qual é o extrato mais potente. Sabendo qual é o extrato mais potente através do fracionamento, né? Através do fracionamento de extratos, você pode encontrar ou isolar substâncias bioativas, né? E até encontrar o quê? Relacionar qual é o fármaco que está relacionado àquela atividade biológica que você encontrou primeiramente
no ensaio, utilizando apenas o extrato. Certo? Então você parte de um estudo etnofarmacológico, faz o extrato da sua planta, realiza ensaios biológicos in vitro, né? Detecta qual é o extrato de planta mais potente, fraciona esse extrato, né? Depois você vê qual é o extrato fracionado ou a fase que tem maior potência, é mais eficaz, passa para o isolamento até você encontrar o fármaco que está relacionado com aquela atividade terapêutica, que a gente vai chamar de fitofármaco, certo? Então esse estudo, onde você vai tentando afunilar até achar o fármaco responsável pela atividade terapêutica, desde do ensaio biológico até o isolamento do fármaco, esse tipo de estudo a gente chama de estudo biomonitorado ou bioguiado, certo? Essas substâncias bioativas, né, geralmente elas são os compostos majoritários do extrato, geralmente, nem sempre. Essas substâncias que fazem parte, que são os compostos majoritários do extrato vegetal, que têm uma relação com a atividade terapêutica, a gente chama de biomarcador, certo? Então, se a gente utilizar técnicas analíticas, técnicas cromatográficas, como HPLC acoplado a detector de ultravioleta, por exemplo, e através dessas técnicas a gente conseguir quantificar o biomarcador que está contido naquele extrato, então a gente pode aí já fazer algum tipo de controle de qualidade daquele extrato, sabendo que o extrato possui 1% do biomarcador e que nessa concentração esse extrato ele pode exercer algum tipo de função terapêutica, eu já estou exercendo aí algum tipo de controle de qualidade sobre o meu derivado de droga vegetal, que seria o extrato, né? Então, com esse extrato padronizado, ou seja, sabendo a quantidade de biomarcador que eu tenho nesse extrato, com esse extrato padronizado, eu posso realizar ensaios biológicos, né? Fazer a farmacologia, ensaios farmacológicos, pré-clínicos e clínicos, fazer a toxicologia, né? Saber se ele é seguro, saber se o extrato é seguro. Então, a partir daí, se eu determinar que ele é eficaz nessa concentração com esse biomarcador, ele age de forma terapêutica no alvo que eu pretendo, eu posso utilizar esse derivado de droga vegetal, né, como matéria-prima e realizar e produzir, desenvolver o meu fitoterápico. Então, fitoterápico nada mais é do que um medicamento onde utiliza-se exclusivamente matéria-prima vegetal, certo? Através de um extrato padronizado, ou seja, um extrato cujo biomarcador, que é o princípio ativo geralmente majoritário que tem associação ao efeito terapêutico, né, vai exercer aquele efeito, né? Então, se eu utilizo um fitoterápico que tem um extrato padronizado, eu vou ter eficácia e segurança, né, relacionados ao meu medicamento fitoterápico. Tá ok? Então, essas são duas abordagens que a gente pode fazer a partir de um estudo etnofarmacológico de uma planta medicinal. Fazer um estudo bioguiado, biomonitorado, até encontrar o fitofármaco relacionado. E a partir desse fitofármaco, a gente pode ainda melhorar o fármaco, melhorar sua eficácia e toxicidade através de relação estrutura-atividade, né? Que é uma técnica de química medicinal onde você modifica partes da estrutura do fármaco para saber se vai melhorar ou não a sua eficácia e a sua segurança, certo? Estudos de relação estrutura-atividade podem ser feitos ou não. O fitofármaco ele pode ser utilizado diretamente na formulação de um medicamento alopático, certo? Isso é uma das vertentes, né? Uma vez padronizando o extrato, né, sabendo a quantidade de biomarcador que está contida naquele extrato, né? Biomarcador, lembrando que é o composto majoritário do extrato daquela planta que tem uma relação geralmente com a sua função terapêutica. Sabendo tudo isso, o extrato padronizado, a gente diz que o extrato está padronizado, né? Através desse extrato padronizado,
faz os estudos de farmacologia e toxicologia, e aí você tem a sua planta validada e você pode utilizar a matéria-prima para desenvolver o seu fitoterápico, que é um medicamento onde utiliza-se única e exclusivamente matérias-primas vegetais, certo? Então, se no estudo bioguiado você não consegue isolar um composto que tem atividade terapêutica, você pode partir para padronização de extrato e desenvolvimento de um fitoterápico, né? Bom, aqui nós temos o paclitaxel ou taxol, que é um terpeno descoberto na década de 60, isolado da planta chamada Taxus brevifolia, mais precisamente da casca do caule. A casca do caule de Taxus brevifolia, né? 20 anos de pesquisa foram necessários para colocar esse medicamento no mercado. Ele é um antitumoral muito utilizado, aliás, utilizado até hoje. Mas quais foram os problemas relacionados à produção desse princípio ativo, né? Primeiramente, a gente tem que saber um pouco sobre viabilidade, né? Como colocar um princípio ativo no mercado de forma viável, de forma economicamente viável. Geralmente, o que é que acontece? Uma vez isolado esse fitofármaco, sabendo que ele é eficaz e ele é seguro, parte-se para a síntese química. Mas como vocês podem ver, a estrutura química do paclitaxel é muito complexa, tem vários centros chirais. Ele é muito difícil de ser sintetizado, envolve várias etapas, síntese com várias etapas, né, com rendimento baixo. Logo, ele fica economicamente inviável, né, para ser sintetizado. Qual seria o segundo plano, o plano alternativo? Encontrar uma planta, né, e produzisse esse produto em grande concentração, o que não é o caso da Taxus brevifolia, né? Esse produto ele está em grande concentração na casca do caule da Taxus brevifolia, e ele só aparece mesmo numa concentração razoável, cerca de 1%, quando ele tem cerca de 30 anos já. E outra coisa, você tem que tirar a casca do caule, né? Fica bem mais inviável retirar da casca do caule. Se fosse das folhas, né, seria bem mais viável. Então, pesquisadores da França descobriram que a Taxus baccata, uma planta do mesmo gênero, né, a Taxus brevifolia, né, eles descobriram um princípio ativo com uma estrutura muito semelhante à do paclitaxel e que era produzido em grande quantidade pelas folhas, ou seja, melhorou muito aí a viabilidade, né, para aumentar a escala de produção. Né? Aumentou a escala de produção e melhorou a viabilidade econômica, né, da produção desse princípio ativo. Uma vez isolado esse princípio ativo, né, modificava-se apenas com uma etapa, uma reação química de uma etapa para transformar o princípio ativo isolado da folha de Taxus baccata no princípio ativo da Taxus brevifolia, que era o paclitaxel. Né? Isso é um exemplo de fitofármaco, né, e de viabilidade econômica. Como chegar a produzir um fitofármaco com viabilidade econômica, né? Existem diversos obstáculos aí que devem ser superados. Esse aqui agora que eu estou mostrando para vocês é o Acheflan, né? O primeiro fitoterápico realizado, desenvolvido aqui no Brasil, na Universidade de Santa Catarina, com o professor Calixto, né, em parceria com a Axê. E eles utilizaram como matéria-prima vegetal a Cordia verbenácea, né? Descobriram que ela tem um efeito anti-inflamatório. Foram 5 anos de pesquisa para chegar até o mercado, tá? E conseguiram desenvolver esse produto utilizando o extrato de Cordia verbenácea, certo? Outra coisa, a vantagem de você desenvolver um fitoterápico é que o tempo para você desenvolver, né, tempo para você
iniciar e terminar a produção desse fitoterápico, iniciar a pesquisa e terminar com a produção do fitoterápico, é muito mais baixo, né? 5 anos, no caso aqui do Acheflan, e no caso do Paclitaxel foram 20 anos, né? O Paclitaxel foi isolado da Taxus brevifolia, né? E ele foi, essa planta foi escolhida de forma aleatória. Então, juntamente com essa espécie, outras espécies também foram estudadas. Foi feito todo um screening fitoquímico de várias espécies de forma aleatória até que encontraram a Taxus brevifolia. No caso da Cordia verbenácea, ela foi escolhida de acordo com estudos etnofarmacológicos, ou seja, já é um tiro mais específico, né? Tiro de sniper. Aqui na Taxus, no caso da Taxus brevifolia, foi tiro no escuro, né? Tentativa e erro. Aqui já se sabia que a planta tinha uma certa atividade anti-inflamatória, eles só foram, né, ajeitar ali, fazer alguns detalhes, né, em relação à eficácia, segurança, dose mínima, né, efetiva, concentração mínima efetiva. Então aqui já sabia-se que tinha efeito, né? Então por isso o desenvolvimento de fitoterápicos a partir de estudos etnomedicinais leva bem menos tempo do que um estudo para descobrir um fitofármaco, né, a partir de escolhas aleatórias ou randômicas. Para vocês terem uma ideia, né, a cada 30 mil compostos sintetizados ou isolados, 20 mil passam no estudo pré-clínico, 67%. Esses 20 mil, 200 passam na fase clínica 1, que é a fase onde se testa o fitofármaco, ou o fármaco, ou o composto isolado, ou sintetizado em seres humanos sadios, né? E sadios, porque aqui eles querem apenas saber parâmetros como biotransformação, segurança, né? Segurança, né? Quer saber os efeitos colaterais que ocorrem, quer saber também como é que ocorre a biotransformação destes princípios ativos. Então apenas 40 passam na fase clínica 2 e 12 passam na fase clínica 3. 0,04% apenas de 30 mil compostos, né? 8 são aprovados, né? Passam pelo registro. Depois de fase 3 ainda tem que passar pelo registro, né? O registro tem que ser aprovado. Então apenas 8 são aprovados, 0,027% de 30 mil, né? E desses 8 aprovados, apenas um consegue mercado satisfatório, que é o que a gente chama aí de blockbuster. Os que tem um mercado satisfatório que chega a ganhar lucro de forma substancial já no primeiro ano. Então, dados da OMS dizem que cerca de 80% da população mundial fez uso ou faz uso de algum tipo de erva em busca de alívio, né, de alguma dor ou sintoma. E desses 80%, pelo menos 30% foi por indicação médica, né? Não é só através de curandeiro, indicação médica, né? Um dos países que mais prescreve produtos naturais, que mais prescreve fitoterápicos é a Alemanha, né? Que é um país muito tecnológico, país de primeiro mundo, né? Claro, matérias-primas de qualidade, né? Que passaram por controle de qualidade, que tem registro, certo? Então, a Organização Mundial de Saúde ela apoia o uso de plantas medicinais. Inclusive, nós temos no SUS, o RENISUS, que é um sistema que relaciona as plantas utilizadas ou indicadas pelo SUS, mais ou menos 70 plantas lá, 70 espécies indicadas pelo SUS para o tratamento de diversas enfermidades. Certo? Então, aqui no Brasil, a gente tem cerca de 250 mil espécies no mundo, né, onde estima-se que 45 mil estão no Brasil, são endêmicas. Certo? 45 mil estão no Brasil e 17 mil são consideradas endêmicas, ou seja, só existem aqui no Brasil, sendo que pouco mais de 1.000 foram estudadas. Por quê? Porque as plantas medicinais que a gente estuda geralmente são aquelas plantas que vieram
né, dos imigrantes europeus e africanos, e alguns que a gente pegou através de estudos etnomedicinais dos indígenas. Então, um pouco mais de 1000 foram estudadas aqui no Brasil. Né? A gente tem um arcabouço aí, a gente tem um cenário muito promissor aí, quando se trata de estudos de plantas medicinais, certo? Então, muitas substâncias de plantas exclusivamente brasileiras encontram-se patenteadas por empresas estrangeiras. Recentemente eu vi uma matéria onde dizia-se que o óleo da copaíba produzia o óleo da copaíba tinha 9 patentes, né? Nenhuma brasileira, né? Quando eu digo 9 patentes, patenteia-se o uso da substância, né? No caso do óleo da copaíba, patenteia-se o uso. Você não pode patentear o próprio óleo da copaíba. Você não pode patentear nada que é natural. Por exemplo, você não pode patentear a insulina. Você pode patentear o uso da sua insulina ou o método como você produz insulina. É um método biotecnológico, se é um método de síntese orgânica, isso você pode patentear. Mas você não pode patentear nada natural. Você não pode dizer que a insulina é sua ou que o óleo da copaíba é seu. Pode patentear o uso, a aplicação, como você melhora, como você faz um produto, desenvolve um produto através daquela matéria-prima. Certo? Então as vantagens das plantas medicinais são enormes, né? Primeiro, vamos acabar com aquele que todo mundo diz, né? Que só porque é natural não produz efeitos colaterais. Então essa não é uma das vantagens das plantas medicinais. Elas produzem efeitos colaterais sim, certo? Isso não é uma das vantagens, a ausência de efeitos colaterais, porque existe efeitos colaterais nas plantas medicinais, certo? As vantagens são baixo custo, facilidade de acesso e compatibilidade cultural com as tradições populares, ou seja, o uso etnomedicinal das plantas medicinais favorece a aplicação de forma mais segura e eficaz. Certo? A gente também vê muito isso, né, a utilização de plantas medicinais através de farmácias vivas, projetos sociais que estão em universidades, em ONGs, tá? Eles cultivam plantas medicinais e depois vão para bairros periféricos, né, de preferência, falar sobre a utilização de plantas medicinais, distribuir essas plantas, ensinar como é que se faz as formulações, se é através de um chá, se é através de um emplastro, através de um extrato fluido, certo? Então, essas são as vantagens das plantas medicinais, mas não a ausência de efeitos colaterais, certo? Um exemplo de efeito colateral, né, muito comum é da antraquinona da babosa, né? Você utilizar muito garrafada, né, de babosa, isso pode produzir um efeito nefrotóxico e hepatotóxico se utilizado em grandes quantidades com uma certa frequência. Então, cuidados nos usos de plantas medicinais, né? A gente tem que primeiramente prezar pela boa identificação da planta, saber que aquela planta que a gente está utilizando, que a gente quer, é aquela que a gente está utilizando, que pretende utilizar. Tem que fazer uma adequada preparação, tem que fazer a coleta na época certa, porque às vezes o biomarcador, né, o composto majoritário que tem a relação com a terapia daquela planta, com a ação terapêutica daquela planta, ele não está numa concentração adequada ou numa concentração eficaz num determinado período, num determinado estágio de desenvolvimento ou estádio de desenvolvimento daquela planta. Então a gente tem que saber a melhor época de colheita, se é na fase adulta, se é na fase não adulta, né? Se é na fase de plântula, planta jovem, ou se é na fase de planta adulta. Né? Isso pode influenciar diretamente na eficácia da planta medicinal utilizada. Escolher plantas cujos efeitos tóxicos sejam bem conhecidos, né? Utilizar com dosagens moderadas. E as plantas elas devem ser adquiridas por pessoas ou firmas idôneas, farmácias vivas de ONGs, né? Que possuem profissionais trabalhando, seja um agrônomo, seja um biólogo, um farmacêutico, certo? Não escolher plantas próximas a estradas ou lavouras, porque essas plantas elas podem ter metais pesados oriundos dos escapamentos
dos gases que são expelidos pelos motores desses carros, e não escolher plantas com aspecto ruim, né, que sofreram algum tipo de predação, que estão com algum tipo de doença, né, porque aí você pode ter algum tipo de infecção, né, de algum micro-organismo que se encontra naquela planta. Em relação à toxicidade, ela pode estar relacionada com a parte da planta utilizada, certo? Porque o mesmo princípio ativo, com um composto tóxico, ele está em concentrações diferentes em órgãos diferentes, certo? Tem que ver também a frequência de utilização dessa planta. Se você utilizar com muita frequência, com uma dose muito alta, o efeito tóxico ele pode aparecer, ele pode se exacerbar. A toxicidade ela pode ser aguda ou crônica, né? A toxicidade aguda é aquela imediata e a crônica é aquela que você tem através do uso crônico, do uso contínuo, né? Então, toxicidade que aparece através do uso contínuo. Então, os chás eles devem ser tomados sempre no mesmo dia de preparo, né? Você não pode fazer um chá, porque o chá é feito com água, né? E se você deixar um chá preparado, deixar em temperatura ambiente por 2-3 dias, micro-organismos podem utilizar aquele ambiente ali para se reproduzir. E dessa forma ele pode ser nocivo para a pessoa que vai ingerir o chá. Evitar chás com misturas de plantas, né? Pode haver uma interação nociva aí. E não utilizar plantas medicinais durante a gravidez, né? Já que muitos princípios ativos de plantas eles podem agir como como é que fala? Eles podem atuar na parede do útero, né? Podem provocar a me fugiu a palavra agora. A contração. Podem provocar a contração uterina. Contração ou espasmos na parede uterina e, consequentemente, provocar o aborto. Então, antes de falar mais detalhadamente sobre plantas medicinais, usos e aplicações, né, a gente falou um pouco de históricos, a gente falou aqui sobre os critérios que devem ser adotados nos estudos de plantas medicinais, como é que a gente pode fazer um fitofármaco ou um fitoterápico a partir de estudos de plantas medicinais, né? A gente pode seguir essas duas vertentes. A gente falou também sobre os cuidados de plantas medicinais que a gente deve ter ao escolher a planta. Também falamos sobre a probabilidade de um fitofármaco chegar ao mercado também, que é muito pequena. Vantagens e desvantagens de plantas medicinais. Tá? E agora vamos falar sobre conceitos e definições para depois passar sobre o uso de plantas medicinais. Tá? Então, o que é planta medicinal? O que é um estudo etno-orientado? Né? Planta medicinal nada mais é do que uma espécie vegetal, cultivada ou não, né? Utilizada com propósito terapêutico. De preferência, essa planta medicinal ela deve ser cultivada, ela deve ser domesticada, certo? Domesticada. E quanto mais domesticada, maior vai ser a qualidade da droga vegetal que você vai utilizar no seu fitoterápico. Por que isso? Porque a produção de biomarcadores, de princípios ativos que estão relacionados à aplicação daquela planta medicinal, ela está relacionada com o tipo de cultivo, né, com o tipo de solo, com a quantidade de luz irradiada sobre ela no dia, o fotoperíodo, a intensidade da radiação, se aquela planta foi predada ou não foi predada. Muitas vezes plantas predadas produzem sim princípios ativos em maior quantidade, mas muitas vezes não. Irrigação controlada também. Né? Plantas muito bem irrigadas podem produzir princípios ativos, assim como plantas só produzem princípios ativos quando estão em período de seca, porque elas reconfiguram o seu metabolismo para a produção daquele princípio ativo que deve ter alguma função ecológica, alguma função de defesa, né, de sobrevivência, relacionada à sobrevivência, certo? Então,
Todos esses parâmetros devem ser controlados. E como é que você controla esses parâmetros? Domesticando a planta, cultivando de forma controlada, né? Controlando esses parâmetros. Se você quiser fazer um fitoterápico ou desenvolver um fitoterápico através de uma espécie vegetal, né, cuja obtenção foi realizada através do extrativismo, ou seja, alguém foi numa mata e retirou aquelas espécies vegetais para fazer algum tipo de fitoterápico, você não tem nenhuma noção do que aquela planta passou, né? Quais foram os estresses quais foram os tipos de estresse que ela passou. Então, praticamente todo fitoterápico tem uma matéria-prima vegetal padronizada, né? E essa matéria-prima vegetal, seja um extrato, seja uma fase, ela é obtida através de plantas cultivadas de forma controlada também, plantas domesticadas, certo? Então, estudo etno-orientado, né? É uma coleta de informações acerca do uso de plantas medicinais baseada em aspectos etnológicos do grupo humano que as utiliza. Pode ser indígenas, africanos, europeus, tá certo? Então, através desse estudo etno-orientado, a gente já tem uma chance maior de, através de um estudo dessa planta medicinal, transformá-la em um fitoterápico, já que já se sabe, através de gerações e gerações, de que aquela planta tem um efeito terapêutico, tem grande chance de ter realmente um efeito terapêutico. E eles falam. Como é que a gente vai provar isso? Através de estudos científicos, né? Utilizando técnicas analíticas, né, para quantificar o biomarcador, padronizar o extrato, né, fazer ensaios biológicos, né, in vitro, ensaios em vivo, até você, né, passar na fase 3, estudo clínico 3, a elaboração do registro e aí a entrada do seu medicamento no mercado. Droga vegetal. Droga vegetal nada mais é do que uma planta medicinal ou suas partes que contêm substâncias ou classe de substâncias responsáveis pela ação terapêutica e que passaram por algum tipo de processo de estabilização, né? Uma trituração ou secagem, né? Então, se eu for na minha plantação de plantas medicinais e retirar uma folha ou várias folhas da minha planta medicinal, aquela folha que eu acabei de tirar não é considerada ainda droga vegetal, é considerada apenas matéria-prima vegetal ou uma planta, parte de uma planta in natura. Não é considerado droga vegetal. Droga vegetal é aquele material botânico que sofreu algum tipo de estabilização. E geralmente essa estabilização é realizada por secagem. Por que essa estabilização é realizada por secagem? Você secando a sua matéria-prima vegetal, você vai impedir o crescimento de micro-organismos. Os micro-organismos só crescem em ambientes onde contém água, né? Uma mínima porcentagem de água. Então, essa secagem vai favorecer o não crescimento, vai impedir o crescimento de micro-organismos. Assim como também vai impedir, né, a realização de reações metabólicas, reações enzimáticas, né? Enzimas só agem em meio aquoso. Se você secou a sua matéria-prima vegetal, aquelas enzimas já não vão mais ser ativas. Ou seja, essas enzimas elas não vão mais atuar em substratos, né, contidos na matéria-prima vegetal, não vão mais transformar compostos orgânicos contidos naquela matéria-prima vegetal em outros compostos. Ou seja, não vai haver degradação nem biotransformação de compostos através de reações enzimáticas. Por quê? Porque houve a secagem e enzimas só agem em ambiente que contém água. Ou seja, isso garante que, uma vez que eu retirei matéria-prima vegetal no momento certo, onde eu sei que o meu biomarcador está lá em concentrações adequadas, possibilitando a ação terapêutica, eu sei que fazendo essa secagem, fazendo essa estabilização, eu vou manter aqueles compostos por mais tempo, né? Já que não vai haver proliferação de micro-organismos e não vai haver também biotransformação enzimática. Não vão acontecer reações enzimáticas, logo aquele biomarcador ou aqueles princípios ativos terapêuticos não vão ser mais biotransformados, né? Vão estar lá
e vão conferir uma qualidade à minha droga vegetal. Logo, vão conferir uma maior eficácia. Né? Derivado de droga vegetal. O que é um derivado de droga vegetal? É o produto de extração de matéria-prima. Né? Um extrato fluido, né? Um extrato seco, qualquer tipo de extrato que você fez utilizando aquela matéria-prima vegetal é considerado um derivado de droga vegetal. Certo? Um extrato, uma tintura, um óleo, uma cera, um exudato, tudo isso é considerado derivado de droga vegetal, que eu vou falar mais para frente detalhes sobre esses tipos de derivados de droga vegetal. Matéria-prima vegetal pode ser considerado qualquer parte, né, daquela planta medicinal. Seja a planta medicinal fresca, seja uma droga vegetal que já passou por um processo de estabilização, ou derivado de droga vegetal. Qualquer coisa relacionada à espécie vegetal é considerado matéria-prima vegetal. Um extrato, uma planta medicinal fresca in natura, ou uma droga vegetal seca e pulverizada também é matéria-prima vegetal. Ou seja, matéria-prima vegetal engloba tudo. Líquido extrator geralmente são os solventes utilizados para produzir os derivados de droga vegetal. Se eu quiser fazer um extrato bruto utilizando etanol e droga vegetal de determinada espécie, né, eu vou utilizar um líquido extrator. Esse líquido extrator vai ser o etanol, no caso. É um líquido ou mistura de líquidos tecnologicamente apropriados e toxicologicamente seguros, empregados para retirar da forma mais seletiva possível as substâncias ou fração ativa contida na droga vegetal ou na planta seca. Certo? Quando o objetivo é fazer um derivado de droga vegetal para ser utilizado como matéria-prima de um fitoterápico, né, o meu leque de opções de líquidos extratores é muito pequeno. Por quê? Porque ele tem que ser toxicologicamente seguro. Eu não posso utilizar solventes orgânicos como hexano ou cloroforme para produzir um extrato e depois será utilizado como matéria-prima de um fitoterápico. Os solventes mais utilizados são água, etanol, ou suas misturas, né? Hidroetanólicas. Temos também extratos glicólicos, né? A gente vai utilizar aí a glicerina ou polietileno glicol, certo? Todos eles têm uma alta polaridade, mas o etanol em si ele consegue extrair compostos de média polaridade e até os de baixa polaridade também. Os mais utilizados são água e etanol e as suas misturas. Certo? Também temos extratos glicólicos e hidroglicólicos, né, utilizando glicerina e polietileno glicol. Maceração seria a preparação de um derivado de droga vegetal, né, utilizando o líquido extrator e a matéria-prima, né, vegetal, no caso a droga vegetal seca e triturada. Certo? Então é uma preparação que resulta da retirada parcial ou total das substâncias presentes nas drogas vegetais por meio do esgotamento da planta medicinal com água a temperatura ambiente por um período de tempo determinado. Esse método é indicado para drogas vegetais que possuam substâncias que se degradam com aquecimento. Certo? Então, essa migração dos compostos da matéria-prima vegetal ou da droga vegetal em relação ao líquido extrator, a gente chama isso de extração por difusão, né? E o líquido extrator, juntamente com esses compostos que foram extraídos, a gente chama de solução extrativa. E essa solução extrativa né, uma vez concentrada, retirando-se o líquido extrator, vai resultar no extrato bruto, certo?
uma concentração de compostos oriundos da planta vegetal. Decocção é a preparação das substâncias que são extraídas de forma parecida com a maceração, sendo que a altas temperaturas. Na infusão também, né? Sendo que na decocção a matéria-prima vegetal ela é aquecida juntamente com o líquido extrator. Na infusão, o líquido extrator quente ele é vertido sobre a droga vegetal, gerando assim os infusos ou os chás. Certo? Então o chá a gente também pode chamar de infuso. Cataplasmas são ervas frescas, limpas e amassadas, né? Não é droga vegetal, é uma erva fresca, né? Limpa e amassada aplicada sobre a pele afetada, envolvida em um pano fino ou gaze, né? Você pode também utilizar extratos líquidos, colocar nessa gaze e envolver também a região afetada. Isso também é chamado de cataplasma, utilizando um derivado de droga vegetal. Compressas, né? É uma forma de tratamento que consiste em colocar sobre o lugar lesionado um pano ou gaze limpa e umedecida com um infuso ou decocto, certo? Frio ou aquecido, dependendo da indicação de uso. Ou seja, cataplasma realmente é com as plantas frescas e limpas, e compressas é com o derivado de droga vegetal. O extrato, né, que eu exemplifiquei agora há pouco para vocês, é a preparação de consistência líquida, sólida ou intermediária obtida a partir de matéria-prima de origem vegetal, né? Uma vez obtido o líquido, a solução de líquido extrator com os componentes da matéria-prima vegetal, uma vez obtida essa solução extrativa, ela é concentrada, ou seja, é retirado o líquido extrator, restando aí uma preparação de consistência sólida, intermediária e às vezes líquida também, certo? Os extratos são preparados por percolação, maceração ou outro tipo de método adequado, né? Utilizando o solvente etanol, água ou outro solvente adequado, né? Geralmente solvente seguro, pouco tóxico. O extrato seco é a preparação sólida obtida pela evaporação do solvente utilizado na extração, né? Com no mínimo 95% de resíduo seco, calculado como porcentagem de massa, né? Pode ser adicionado materiais inertes adequados como Aerosil. Aerosil é a marca, né? Sílica. Certo? Adicionando sílica, que é um excipiente que confere uma certa qualidade para a matéria-prima vegetal, para o derivado de droga vegetal, no caso aí, formando um pó seco, né? Com esse agente secante, que é a sílica, dando uma maior longevidade para o produto, certo? Uma maior qualidade também. E o extrato padronizado é aquele extrato cujo teor do biomarcador ele é sabido, né? Cuja concentração é sabida, né? Então, vamos supor que eu tenha uma planta, a Valeriana officinalis, cujo biomarcador é o ácido valerênico. Se eu tiver um extrato cuja concentração do biomarcador é o ácido valerênico, né? Cuja concentração é o ácido valerênico, que é o biomarcador, que está relacionado com essa concentração, com o efeito terapêutico, né? É sabida, né? A sua concentração é sabida, então aí eu tenho um extrato padronizado, ou seja, um extrato cuja concentração do biomarcador é conhecida. E esse biomarcador geralmente é aquele composto majoritário que tem uma relação com a atividade terapêutica da planta. O marcador biológico, no caso, seria o biomarcador, nesse caso aqui o ácido valerênico, que é o composto ou classe de compostos químicos, exemplo de alcaloides, flavonoides ou ácidos graxos, presentes na matéria-prima vegetal
preferencialmente tendo correlação com o efeito terapêutico, que é utilizado como referência no controle de qualidade da matéria-prima vegetal e do medicamento fitoterápico, certo? Então, a quantificação do biomarcador num extrato obtido através de uma planta medicinal é de extrema importância para conferir qualidade, segurança e eficácia para o fitoterápico que está sendo desenvolvido, né? Todas essas definições e todos esses conceitos que eu estou falando aqui para vocês, eles podem ser encontrados na RDC 26 de 13 de maio de 2014 do Ministério da Saúde, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. Todos esses conceitos estão aí, que falam sobre os conceitos de tintura, cataplasma, o que é um fitoterápico, o que é um biomarcador, né? O que é necessário para registrar o seu fitoterápico, certo? Tá? Vamos voltar aqui para prospecção fitoquímica, ou seja, são triagens realizadas, né, geralmente através de estudos bioguiados, né, de extratos de planta, de diversas plantas encontradas, seja através de... Voltando aqui, prospecção fitoquímica, o que é? É uma triagem fitoquímica, são testes realizados com derivados de droga vegetal, como extratos, fases ou princípios ativos isolados, né? São estudos de diversos derivados de droga vegetal de diversas espécies. Essas espécies elas são estudadas, são colocadas nessa triagem, baseando-se em estudos etnofarmacológicos ou simplesmente de forma aleatória, né? Randomizada, né? A fim de encontrar o que? Princípios ativos com ação terapêutica. Certo? Então, essa é a prospecção fitoquímica geralmente realizada. Através de estudos randomizados ou estudos etnofarmacológicos, essas plantas são estudadas, extratos, fases e princípios ativos são estudados, né, através de ensaios biológicos in vitro e in vivo, né, formando assim um estudo biomonitorado que vai levar a um produto de valor agregado, seja um medicamento alopático utilizando um fitofármaco que foi isolado de alguma planta medicinal, seja através da elaboração de um fitoterápico utilizando geralmente um extrato vegetal padronizado, né, cujo biomarcador, a concentração do biomarcador é conhecida. Existem também marcadores quimiotaxonômicos, que são componentes químicos, compostos químicos presentes apenas em determinadas famílias, em determinados gêneros ou em determinadas espécies. Essa correlação entre produtos químicos, classes de produtos naturais e espécies ou gêneros, a gente pode chamar de quimiotaxonomia. Taxonomia seria a identificação botânica através de critérios morfológicos. Quimiotaxonomia seria a identificação de plantas e a sua correlação com produção de determinadas classes de produtos naturais. Certo? Então, no caso da cafeína, é muito encontrada no café e na erva mate. Certo? Outra forma de você controlar, de você fazer um controle de qualidade da sua droga vegetal é realizando um perfil, né, é analisando o perfil cromatográfico dos seus extratos, né, dos seus respectivos extratos. Você pode utilizar aí um padrão, fazer uma cromatografia em placa, onde você utiliza, né, um padrão, né, geralmente um biomarcador, uma classe do biomarcador, e compara com o perfil cromatográfico do extrato vegetal a ser estudado. Se tiverem RFs parecidos, certo? É sinal de que aquela droga vegetal, né, aquele derivado de droga vegetal realmente está
correlacionado com aquela espécie. O medicamento, ele é um produto farmacêutico tecnicamente obtido ou elaborado com finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico, certo? E o recipiente é a substância adicionada ao medicamento, né, que faz parte da formulação, mas que não é o princípio ativo. Não faz parte não faz parte, não é um princípio ativo, não tem nada terapêutico, certo? Substância adicionada à formulação, né? Não é extrato vegetal, não é princípio ativo isolado, certo? Ele tem apenas a função de melhorar as qualidades farmacotécnicas, farmacológicas daquele extrato vegetal ou daquele princípio ativo. Então, fitoterápico, o que é? Ele é um medicamento obtido empregando-se exclusivamente matérias-primas ativas vegetais, certo? Seja um extrato fluido, um extrato seco, um extrato que tenha única e exclusivamente matérias-primas vegetais. Você vê aí alguns medicamentos que utilizam, por exemplo, Atroveran. Atroveran tem extrato de Atropa belladonna e dipirona. Isso não é um fitoterápico, certo? Fitoterápico é um medicamento obtido empregando-se exclusivamente matérias-primas ativas vegetais. Outra coisa, se você isolar um princípio ativo de uma planta, como por exemplo a morfina, né, e depois utilizar outras matérias-primas como lactose, crosscarmelose, celulose para fazer depois um comprimido, por exemplo, né? Mesmo a morfina tendo sido isolada da Papaver somnífero, da espécie, isso também não é considerado um fitoterápico, certo? É um fitofármaco, né, que faz parte da formulação de um medicamento alopático. O fitoterápico ele é um medicamento obtido empregando-se exclusivamente matérias-primas ativas vegetais. E a sua eficácia e segurança ela é comprovada, né, da mesma forma que medicamentos alopáticos, fazendo testes pré-clínicos, testes clínicos fase 1, 2 e 3. Certo? Não se considera medicamento fitoterápico aquele que na sua composição inclua substâncias ativas isoladas de qualquer origem, nem associações dessas com extratos vegetais, como é o caso do Atroveran, por exemplo. Fitocomplexos são substâncias originadas do metabolismo primário ou secundário, responsáveis em conjunto, né, pelos efeitos biológicos. Ou seja, eu tenho um extrato vegetal que tem um determinado efeito terapêutico, mas esse efeito terapêutico só ocorre através de um efeito sinérgico ou de uma sinergia de vários componentes daquele extrato, ou seja, através do fitocomplexo, de todos aqueles compostos que estão, ou da maioria daqueles compostos que fazem parte do fitocomplexo, né, que vão provocar o efeito terapêutico. Certo? Então, fitocomplexos são todas aquelas substâncias que juntas elas provocam um efeito sinérgico, né, agindo de forma terapêutica. Fitocosméticos são os cosméticos que contêm em sua composição matérias-primas vegetais com finalidade de embelezamento, certo? Cada vez mais comum realizar e desenvolver cosméticos cujas matérias-primas são de origem vegetal, certo? Então nós temos também a solução alcoólica, né, que é a mistura de álcool e água em diversas proporções conhecidas, né, que são basicamente o líquido extrator utilizado para realizar os derivados de droga vegetal a serem aplicados nos fitoterápicos e nos fitocosméticos. Certo? Entre esses derivados de droga vegetal, né, nós temos tintura composta, extrato seco, certo? Tinturas são soluções extrativas, certo? Obtidas através do contato entre a solução hidroalcoólica e a droga vegetal, né? Sendo que a tintura ela tem uma concentração menor ou uma relação droga vegetal derivado de droga vegetal
diferente em relação ao extrato fluido, certo? O extrato fluido, ele tem uma relação droga vegetal derivado de droga vegetal de 1 para 1, ou seja, para cada ml de extrato fluido, nós vamos ter o equivalente a 1 grama de droga vegetal. Tintura é mais ou menos 1 para 5, né? Para cada 5, 10 ml de tintura, nós vamos ter o equivalente a 1 grama de droga vegetal. E tintura composta é a preparação realizada em temperatura ambiente, pela qual é adicionada uma solução hidroalcoólica a uma mistura de drogas vegetais. A tintura simples é uma tintura realizada, uma tintura obtida através de um processo de extração com uma única espécie. Tintura composta são com várias espécies diferentes, extratos de várias espécies diferentes reunidos em uma tintura só. Tá certo? Eu tenho aqui também um estudo dirigido que eu vou passar para vocês, para vocês dar uma solidificada aí no conhecimento que tentei passar aqui para vocês agora, que é diferenciar um extrato bruto de um extrato padronizado. Isso é muito importante, para você realizar ou desenvolver um fitoterápico, tá? E o que é um marcador biológico, que também está relacionado com a primeira questão? Por que ele é utilizado como referência na padronização de extratos? Diferencia um medicamento de um fitoterápico. Quais são as características de cada um? Um medicamento cujo princípio ativo foi isolado de uma planta pode ser considerado um fitoterápico? Por quê? Defina perfil cromatográfico e diga qual a sua utilidade na pesquisa de plantas medicinais. Certo? Tudo isso eu expliquei aqui para vocês durante a aula. Certo? Deixa eu corrigir logo isso aqui. Cujo. Cuja, né? Então eu comecei, era... Que horas que eu tinha começado? 45. Eu acho que eu já terminei por hoje aqui, né, gente? Próxima aula eu vou falar mais detalhadamente sobre as plantas medicinais mais utilizadas, né? Aí a gente vai entrar mais na prática das plantas medicinais mais utilizadas. Mas antes eu tive que falar um pouco aqui para vocês sobre conceitos básicos, o que é fitoterapia, diferença entre fitoterápico e medicamento alopático, os estudos que abordam espécies vegetais para produzir fitofármacos e fitoterápicos, né? Tudo isso aí eu achei necessário falar antes de dar início a simplesmente falar aqui sobre plantas medicinais e seus usos mais comuns. Tá certo? Então, bons estudos para vocês, até a próxima aula. Tá ok? Bom, gente, dando continuidade aqui à aula do nosso curso livre direcionado ao programa de pós-graduação em produtos naturais e sintéticos bioativos, primeiramente, antes de falar sobre plantas medicinais e o seu uso, primeiramente eu achei necessário falar sobre o histórico, saber como as plantas medicinais e o seu uso se confundem com a história do homem, do Homo sapiens e das civilizações como a gente conhece hoje em dia. Falar do histórico, depois falei sobre alguns conceitos que eu achei necessário, como o que é um biomarcador, o que é um fitoterápico, diferença de fitoterápico e medicamento alopático, o que é um fitofármaco, o que é um derivado de droga vegetal, o que é uma planta in natura, o que é uma droga vegetal, Como é que a gente realiza os estudos com plantas medicinais, através de estudos bioguiados, o que são estudos bioguiados, também falei, e qual vertente ele pode levar, ele pode seguir. O estudo bioguiado pode levar à formação, ao isolamento de um fitofármaco, e esse fitofármaco ele pode ser inserido numa formulação de um medicamento alopático, certo? Já um extrato vegetal padronizado, ele pode servir como matéria-prima vegetal para o desenvolvimento de um fitoterápico, Então é bom saber esses conceitos, diferenciar fitoterápico de fitofármaco, de medicamento alopático, que é uma planta in natura, uma droga vegetal. Sabendo disso, também sabendo das probabilidades de um fitofármaco entrar no mercado
como parte integrante da formulação de um medicamento alopático, né? Assim como também saber a probabilidade de desenvolver um fitoterápico, né? A probabilidade de desenvolver um fitoterápico através de estudos etnomedicinais é muito mais fácil, muito mais frequente, muito mais fácil de acontecer. Já medicamento alopático é mais difícil, né? E mais custoso também. Então agora vamos para a parte propriamente dita, que é a de plantas medicinais, né? Quais são as plantas medicinais mais utilizadas? Qual é o tipo de formulação mais adequada, né? É um cataplasma? É uma tintura? É um extrato? É um infuso? Né? Tudo isso eu tive que falar antes para vocês entenderem melhor aqui essa aula de plantas medicinais, uso e aplicação. Então, todas essas plantas medicinais que eu vou mencionar aqui para vocês são as mais comuns, tá? Que eu tirei desse livro aqui, Plantas Medicinais, da Universidade Federal de Viçosa, assim como também dessas plantas aromáticas e medicinais do Instituto Agronômico do Paraná, né? Então, compilei aqui as mais importantes que eu achei para debater aqui com vocês nessa aula, tá bom? Então, o alho, né? O alho, ele tem como biomarcadores a alicina e a aliina, que tem uma atividade antimicrobiana muito potente, né? Também antitérmico, antigripal, expectorante, diurético, combate a hipertensão, né? Quem é daqui de João Pessoa já deve ter ouvido falar nas gotas de alho do Dr. Orlando Monte, né? Muita gente utiliza, eu não sei se as pessoas utilizam ainda, né? A gente utilizava na época. Então, o que é que a gente precisa saber sobre o uso e aplicação de uma planta medicinal? Identificação botânica correta, primeiramente. Saber qual é a parte da planta que deve ser utilizada. Se for a planta inteira, o que é que a gente fala? Partes aéreas. Ou só a folha, raiz, caule, né? Casca de caule, aí sim, você menciona a parte da planta utilizada. Se for a planta toda, a gente geralmente fala partes aéreas. No caso aqui, a parte usada são os dentes, os bulbilhos ou os bulbos, né? E o preparo, né, assim como a dosagem, a frequência de administração também deve ser mencionada. Ok? Então, para arteriosclerose, comer 3 dentes de alho cru picado 3 vezes por semana por 3 meses. Tá? Para dores de ouvido, amassar um dente de alho em uma colher de sobremesa de azeite morno, pingar 3 gotas no ouvido e tampar com algodão. Ou seja, ele tem aí compostos que tem enxofre, né? Como no caso aí do alho, tem compostos que tem enxofre, como a alicina e a alina. Eles têm essa atividade antimicrobiana, muito provavelmente por causa da presença do enxofre. Também pode ser feita uma maceração, esmagar 1 a 2 dentes de alho dentro de um copo d'água, tomar copo 3 vezes ao dia, para gripe, resfriado, tosse e rouquidão. Quem nunca fez aqui uma inalação também, utilizando dentes de alho e sal e mel, né? Aí muita gente utiliza e funciona. Arnica, né? Quem nunca utilizou a arnica para combater aquelas dores musculares, aquelas dores reumáticas, né? Então, qual é a parte utilizada para utilizar em nós, né? Em nós mesmos? São as folhas e as flores. As folhas e as flores da arnica que são utilizadas, né? Para o preparo da sua tintura. Como é que a gente faz uma tintura? Faz uma extração, utiliza um líquido extrator e as flores e folhas secas e trituradas de preferência para melhorar o rendimento da extração, né? Já que quanto maior a superfície de contato, melhor o rendimento da extração. Então nessa tintura você coloca 20 gramas de arnica em 100 ml de álcool, deixa descansar por 10 dias e essa tintura ela pode ser utilizada na região dolorida. Ou melhor, você pode utilizar essa tintura e aplicar em uma base mais gordurosa, né, com mais ácidos graxos, para fazer a sua pomada, certo? Muita gente já utiliza arnica na forma de pomada ou na forma de gel, certo? A arruda, né? A arruda muita gente utiliza para espantar mal olhado, né? Mas em relação a isso eu não sei se realmente funciona.
e funcionar com vocês, vocês mandam um e-mail para mim que aí eu passo a utilizar aqui em casa também para espantar o mal olhado. Então ela tem sinonímias como arruda fedorenta, ruta de cheiro forte, sabe? E é utilizada contra conjuntivite, sarna, dores de ouvido, varizes, etc. A parte usada é toda a planta, partes aéreas, né? E pode ser utilizada como vermífugo, né? Pode ser utilizada através de infuso, né? O seu infuso pode ser utilizado, o infuso das suas folhas, 2 a 3 gramas de folhas secas com 1 litro de água, ingerir 2 xícaras de chá por dia. Tintura também é muito feita, muito realizada, né? Contra a sarna. E o decocto também é utilizado para conjuntivite. Você vê que a relação droga vegetal derivado de droga vegetal vai variando de acordo com a indicação, né, da doença. Se for para conjuntivite, 100 gramas para meio litro. Se for para sarna, um copo de folhas frescas picadas com 1 litro de álcool. Quando ele não falar folhas frescas, é porque ele quer dizer, né, o livro quer dizer droga vegetal, ou seja, a droga já estabilizada, já seca e triturada de preferência. Artemisia também muito parecida com a camomila, né? Ela é utilizada, né? O seu infuso é muito utilizado para dor de cabeça, enxaqueca, artrite, né? Diarreia. Certo? Você utiliza de 3 a 4 folhas e 1 xícara de chá com água, tomar de 1 a 3 xícaras por dia. É do gênero Crisantemo, Artênio, família composita. Babosa, né? A babosa, ela é muito utilizada como como laxante, né? Como laxante, né? Mas o que é utilizado como laxante não é a sua polpa, não é esse gel aqui não, certo? É o látex da sua folha. Essa polpa aqui muita gente utiliza como hidratante, como base de gel, né? Para fazer gel natural, tá? Então é conhecido como aloe vera, da família liliácea, e é utilizada como laxante, né? É usado topicamente sobre inflamações, contra queimaduras também, eczemas, erisipelas, tá certo? Então, ela pode ser utilizada na forma de suco, de tintura, de cataplasma, né? O cataplasma seriam a matéria-prima fresca, certo? Sobre queimadura 3 vezes ao dia, né? Possui o que é antraquinonas, e tem essa atividade, né, laxante, pelo menos a relação, a atividade laxante está relacionada com as antraquinonas, né, com a aloína. O boldo, né, o boldo ele é utilizado como colagogo e colerético, né? Colagogo e colerético quer dizer o quê? Que ele produz, estimula a produção e acúmulo de bile. É desintoxicante, né, do fígado, analgésico, diurético e antidiarreico. É utilizado popularmente contra a ressaca alcoólica. Tá certo? Deixa eu ver se eu estou gravando aqui. Tá gravando. Então, o boldo, né, boa parte dessa ação terapêutica do boldo está relacionada, né, ao seu biomarcador. O biomarcador é um alcaloide, certo? Chamado boldina. Tá bom? Então, como é que eu poderia, por exemplo, fazer um controle de qualidade da minha droga vegetal? Saber se aquele meu extrato de boldo tem uma quantidade mínima necessária para provocar um efeito terapêutico, uma quantidade mínima necessária do meu biomarcador, que é a boldina. Certo? As suas folhas podem ser utilizadas na forma de infuso, tintura ou macerado.
certo? Camomila, Camomila recutita, né? Seus capítulos florais são utilizados, né? E é mais utilizado na forma de infuso e compressa, né? Se você entrar na Farmacopeia Brasileira, você vai encontrar lá muitas monografias de controle de qualidade de drogas vegetais. Entre elas está lá a camomila. E na camomila tem dizendo que você tem que ter uma quantidade mínima uma quantidade mínima, aliás, uma quantidade máxima de talos camomila. A maioria tem que ser capítulos florais. Poucos talos, tá? A concentração tem que ser de capítulos florais. Por quê? Porque o princípio ativo relacionado à sua ação terapêutica está nos capítulos florais. E o seu vendedor, né, se o vendedor for vender para você matéria-prima vegetal, camomila, e tiver muito talo, né, certamente não vai provocar o efeito terapêutico desejado. Por isso que é bom, né, fazer um controle de qualidade da droga vegetal utilizando como parâmetro as monografias da Farmacopeia Brasileira. Não existia uma monografia lá, por que não fazer? Por que não fazê-la, né? E adicionar na próxima edição. Carqueja, né? Baccharis trimera, também conhecida como vassoura, carqueja amarga, carque e bacanta, né? Uma xícara dela, o infuso de uma xícara dela é utilizada, né, antes de deitar. E a sua indicação é para anemia, diabetes, obesidade, má digestão, utilizada como diurético, certo? É utilizado contra reumatismo, contra gota, tá certo? Sempre os preparos, né, da droga vegetal são relacionados de acordo com a enfermidade. Coentro, né? Muita gente detesta coentro, outros adoram coentro, né? Eu sou a parte que adora coentro. Coriandro sativum, conhecido como coentro, né? Os frutos maduros que são utilizados, né? A infusão de 3 a 5 gramas de frutos são utilizados como estimulante e combate inflamações intestinais. Tá certo? Então, frutos maduros são os utilizados. Ou seja, você tem que esperar crescer a planta, chegar na fase adulta e coletar os frutos, certo? Aqui no IPFarm, para vocês terem uma ideia como o estágio de desenvolvimento está intrinsecamente ligado com a ação terapêutica, para vocês terem só uma ideia, eu vou citar um exemplo aqui. A milona, né? A milona, que é muito conhecida aqui, é muito estudada aqui há mais de 20 anos aqui no nosso IPFarm, pela nossa pós-graduação. Ela tem uma atividade broncodilatadora, certo? E recentemente foi publicado um artigo, né, de uma amiga minha, inclusive Ingrid, em que ela cultivou de modo controlado a milona do 1º ao 8º mês e ela verificou que a atividade broncodilatadora mais proeminente acontecia com a matéria-prima vegetal, com o extrato da matéria-prima vegetal obtido logo após a fase de frutificação, no 8º mês, do 7º para o 8º mês, certo? Então o estágio de desenvolvimento da planta está muito relacionado com a ação terapêutica, certo? Por quê? Porque alguns biomarcadores, alguns princípios ativos que têm essa ação terapêutica de broncodilatação só são produzidos em determinado momento, no caso, após a fase de frutificação da milona, certo? Após a fase de frutificação, né? Não no fruto, após a fase de frutificação, as partes aéreas foram coletadas, o extrato foi feito e verificaram que após a fase de frutificação o efeito broncodilatador é mais proeminente do que em relação aos extratos do 1º, 2º e 3º mês, por exemplo. Dente de leão. Temos aqui Taraxacum officinale Weber, muito utilizado como tônico, hipoglicemiante, aperiente, né? Ou seja, provoca apetite, dá apetite.
combate o colesterol e o ácido úrico, ou seja, evita a gota. Erva cidreira, né? Melissa officinalis, que dá aquela calmaria na gente, né? O parte utilizada. Folhas, utilizada como infuso. Espinheira santa, mais conhecida como Maitenus ilicifolia. Se for encontrar as monografias de controle de qualidade de plantas medicinais na farmacopeia brasileira, você vai encontrar lá espinheira santa, né? Ela protege muito a mucosa do estômago, né? Muita gente utiliza. Melhor do que utilizar o omeprazol, por exemplo, que foi descoberto recentemente que o omeprazol, ele, por baixar o pH do estômago, ele vai impedir uma melhor absorção de vitamina B12, né, ou de complexo B, e isso em longo prazo vai fazer com que você chegue a ter demência, né, a longo prazo, se você utilizar constantemente, tá? Estévia, né, um dos adoçantes, um dos edulcorantes, né, farmaceuticamente falando, um dos edulcorantes mais doces que existem vem dessa planta. Se chama esteviosídeo. É um terpeno glicosilado que tem uma ação edulcorante muito maior do que os outros que estão no mercado há mais tempo aí, como o aspartame, por exemplo. Certo? Não sei se vocês lembram, não sei se chegou aqui em João Pessoa, se chegou, passou muito pouco tempo, Coca-Cola com estévia, né? Ele já tinha Coca-Cola zero, Coca-Cola normal, Coca-Cola Light e agora, mas por pouco tempo, Coca-Cola com estévia. Era uma Coca-Colazinha com rótulo verde, não sei se vocês lembram, né? Utilizava como edulcorante o esteviosídeo, isolado dessa planta aí, da estévia, certo? Mas ela é utilizada também no tratamento de diabetes e obesidade, né? Já que substitui o açúcar, né? Para dar aquela sensação de doce, né? De doçura. Regula a pressão arterial, é contraceptivo e cardiotônico, né? As folhas e as hastes que contêm princípios ativos relacionados a essas ações terapêuticas. Tá certo? Então, durante muito pouco tempo, a Coca-Cola com estévia ficou aqui, eu acho que não entrou no gosto do pessoal, né? Eu mesmo não gostei, tem um gosto de medicamento, gosto de remédio muito forte. Prefiro a Coca-Cola normal. O eucalipto, né, possui como biomarcador o eucaliptol, muito utilizado aí como parte da formulação do medicamento Penetro, né? Muita gente faz inalação com Penetro, que tem eucaliptol e mentol, e ele tem essa ação broncodilatadora, né? Então ele é indicado para asma, bronquite, gripe, tosse, febre, sinusite, certo? Parte utilizada, folhas, né? Voltando aqui a falar um pouco sobre viabilidade econômica. Já pensou se o eucaliptol fosse apenas retirado ou isolado do caule do eucaliptol? Né? A viabilidade seria péssima, a viabilidade econômica seria péssima. Agora, já que é retirado das folhas, né, melhora muito a viabilidade econômica, substancialmente, né? Já que folha cresce com mais rapidez. E o caule não, você teria que plantar de novo eucalipto para depois de algum tempo retirar do caule o eucaliptol. Mas o eucaliptol tem uma estrutura muito pequena, pode ser sintetizado também, né? O falso boldo também é digestivo, hipossecretor gástrico, né? Ou seja, reduz aí os sintomas de azia e dispepsia. É carminativo, né? Carminativo o que é? Combate a flatulência, certo? Também é utilizado para afecções do fígado e ressaca alcoólica. Utilizado na forma de macerato ou macerado, tintura. Puncho também é galactagogo, né? Estimula a produção de leite, né? Mulheres grávidas que não estão produzindo muito leite podem aí utilizar o puncho. Gengibre, né? Gengibre é um estimulante gastrointestinal, aumenta o apetite, é carminativo, né? Diminui, reduz a flatulência. Também é utilizado como antiemético. Antiemético é o que? Inibe a provocação do vômito, inibe o vômito, né?
E tem o emético, que provoca vômito, como a ipecacuanha, que provoca o vômito. O gengibre inibe o vômito, então ele é antiemético, né, e combate a rouquidão. Muito professor que fala por muito tempo, às vezes fica com rouquidão e utiliza o gengibre ou a romã, por exemplo. O guaco, né? O guaco tem uma ação expectorante muito forte, né? Você já deve ter visto aí em farmácia, xarope, cuja matéria-prima vegetal é guaco, as folhas de guaco, né? Hortelã, né? Nesse caso aqui a menta vilosa, ela tem ação carminativa, expectorante, antisséptica, antiespasmódica, ou seja, relaxa o músculo, né? Colerética e colagogo, ou seja, aumenta a produção de bile, né? E o acúmulo também. E a vermífuga, combate a giardia, ameba, né? Escrevi amega aí, e lombrigas. Losna. Losna, talvez você já tenha ouvido falar ou tomado algum tipo de produto que contém a losna e nem tenham percebido, né? A losna, ela é a planta, né? Ela é a matéria-prima vegetal utilizada na produção de uma bebida alcoólica muito polêmica, que é o absinto, né? O absinto chega até 80% de graduação alcoólica, né? Muita gente não toma puro, né? Dificilmente alguém vai tomar puro isso aí. Geralmente é com açúcar misturado com gelo, né? Para dar uma aliviada. Losna, o extrato de losna também é utilizado como defensivo agrícola natural, certo? Inibe a chegada de predadores, por exemplo, como lagartas e besouros. Extrato de fumo também é muito utilizado. Extrato de fumo é muito utilizado como defensivo agrícola. Marcela também é utilizado como antiespasmódica, anti-inflamatória, antisséptica. Ela tem um cheiro muito aromático. Muita gente coloca folhas e flores de marcela dentro de travesseiro. Dizem que ajuda a dormir, né? Manjericão também é utilizado como tempero, mas também tem uma ação digestiva, antiespasmódica, né? Relaxante muscular. Péquica, galactagoga, antirreumática, antisséptica, carminativa e tônica, certo? O seu sumo, né, das suas folhas pode ser utilizado, né, contra frieira. E o seu infuso, né, o seu chá também pode ser utilizado. Uma xícara de café de folhas secas picadas, meio litro de água, né? Maracujá. Maracujá, o passiflora, né, do gênero passiflora, da família Passifloraceae. Muito utilizado contra insônia e também tem uma ação cicatrizante. Ela tem uns alcaloides chamados de alcaloides harmânicos que dão essa atividade aí relaxante, né? E combate a insônia. Utilizado também como infuso das folhas, e o cataplasma das folhas amassadas sobre a pele também é utilizado como cicatrizante, né? Em inglês ele chama de passion fruit, né? Fruta da paixão, porque essa flor muito bonita era utilizada pelos homens para dar para suas namoradas, né? Mentrasto, Ageratum conizoides, da família Composita, né? Também chamada de catinga de bode, erva de São João, né? E catinga de barrão. O mentrasto eu estou utilizando aqui, estou fazendo um projeto de iniciação científica com a minha aluna que se chama Emily, que inclusive provavelmente vai assistir essa aula aqui, né? Oi Emily, tudo bom? Então nós estamos fazendo um projeto onde a gente pretende relacionar a produção do biomarcador com o seu estágio de desenvolvimento, para saber assim qual é a melhor época de colheita e correlacionar essa melhor época de colheita com a melhor qualidade também da droga vegetal e consequentemente com uma melhora da eficácia dessa droga vegetal, certo? A gente está cultivando por 6 meses.
Em breve a gente vai fazer a última coleta, né, a coleta do 6º mês, e depois comparar aí o perfil cromatográfico dos extratos desses 6 meses e verificar qual foi a época de colheita onde o biomarcador esteve ou está em maior concentração, né? Então ele é utilizado como antirreumático, né? Antidiarreico, febrífugo, anti-inflamatório, carminativo, emenagogo, tônico, útil contra resfriados e cólicas menstruais. Ele é utilizado como infuso, tintura ou seu pó também pode ser misturado com água, né? Ou no suco e tomar de 3 a 4 vezes ao dia. A mostarda Brassica campestre, né, é utilizada também no combate à tuberculose, moléstia de aparelho urinário, inclusive cálculos renais, né? As suas raízes e folhas são utilizadas na forma de cataplasma, né? Existem 2 formas de fazer o cataplasma aí. Com a água que não pode superar 50 graus Celsius, porque acima de 50 graus Celsius os seus compostos relacionados à ação terapêutica eles são degradados, né? Então ele pode ser realizado também com sementes trituradas e misturadas com papa de farinha de mandioca morna e espalhada sobre um pano e colocada sobre a área afetada. Então ele pode ser realizado na forma de fazer uma tintura, né, no máximo a 50 graus, pois a mirosina, que transforma o glicosídeo sinalbina em isocianato de alila, perde o efeito, né? Então, perdendo o efeito da mirosina, perde o efeito da ação terapêutica. Então, o preparo não deve ser feito com água acima de 50 graus. Então, depois que você faz essa extração, essa tintura, você pode aplicar numa gaze, colocar na parte afetada. Orégano, né? O oregano vulgare também é indicado como aperiente, expectorante, diurético, carminativo, certo? Suas flores e folhas secas também são utilizadas para essas diversas enfermidades. Como ele utiliza como infuso, né? Pata de vaca utilizada como hipoglicemiante, purgativa e diurética, certo? Picão, né? Bidens pilosa, encontrado também lá no horto do Hiperfarm, assim como Bidens alba. Bidens pilosa também está lá, também conhecido como picão. Ele é indicado para problemas hepáticos, problemas das vias urinárias, ele é antisséptico, hipoglicemiante, antidiarreico, certo? Muitas dessas plantas que eu estou falando para vocês aqui, que são as mais comuns utilizadas no dia a dia pela população brasileira em geral, estão lá no horto do Hiperfarm. Poejo também é uma planta utilizada como carminativo, digestivo, vermífugo, né, expectorante, antiespasmódico, né, relaxante muscular, né? Antiespasmódico é um relaxante muscular, ou seja, mais utilizado para quê? Na prática, cólicas menstruais, certo? Chá de quebra-pedra, né? Vem do quebra-pedra, né? Que é o Philanthus niruri, né? Utilizado na forma de infuso e na forma de decocto, certo? Romã também é vermífugo, combate a tênia, antibacteriano. É útil nas estomatites, amidalites, faringites e laringites. Ele tem esse efeito, né, anti-inflamatório. Você pode consumir puro, né, o fruto, ou fazer um decocto da casca. Sabugueiro, né, ele também é utilizado como sudorífico, né, para combater a febre, né, cicatrizante, emoliente, béquico, antiespasmódico, tá? Tudo que for antiespasmódico, muita gente utiliza para combater cólicas menstruais. A sálvia officinalis é cicatrizante, antiespasmódica, antisséptica, né, hipoglicemiante. E, se eu não me engano, também muita gente utiliza como alucinógeno também.
Tomilho, que também é um tempero, né? Muitas dessas plantas medicinais que eu estou falando aqui para vocês também são utilizadas como tempero ou como alimento mesmo, né? Não sei se vocês já ouviram falar, tá bem na moda agora, o pessoal que é vegano utiliza muito, tá? Punk, planta alimentícia não convencional. São plantas alimentícias que a gente não encontra em supermercado, né? Tem um livro aqui, deixa eu mostrar. Tem um livro aqui só de plantas alimentícias não convencionais utilizadas no Brasil, né? Punk, né? Tem vários exemplos aqui de plantas que a gente não conhece no dia a dia, mas que podem ser utilizadas em diversas receitas, inclusive por exemplo, ameixa do Pará. Alguém já ouviu falar aqui? Bunchosia armeniaca. Pode ser utilizada, né, em macarrão. Vocês podem ver aí, ó. Tem uma receita de macarrão com o fruto dessa planta e também tem uma receita de geleia com o fruto dessa planta aí. Então tem diversas receitas, né, com punks aqui nesse livro, certo? O livro é da Valdeli Ferreira Knupp e Harry Lorenzi, certo? Muito bacana esse livro. Então temos a valeriana, né? Conhecida como valeriana, mas nome científico Valeriana officinalis. É utilizado como ansiolítico, anticonvulsivante e antiespasmódico, né? Porque muito provavelmente o seu biomarcador, os seus princípios ativos relacionados à sua ação ansiolítica, né? Devido à sua inibição dos receptores ele inibe os receptores de serotonina, né? Serotonina que dá aquela nossa sensação de bem-estar, de vigor, quando é inibido, dá sonolência. Então, esse é o mecanismo de ação da Valeriana officinalis, certo? Então, as raízes são utilizadas, né, na forma de infuso, né, ou como condimento também. E a violeta, as suas flores, folhas e raízes são utilizadas também, né, como purgativo, né? Elas são béquicas, sudoríficas, serve para tosse, afecções brônquicas, coqueluche. Enfim, gente, essas foram as plantas medicinais mais comuns que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Compartilhei aqui as indicações, nome científico, modo de preparo, né, relação droga vegetal derivada de droga vegetal, né, falei um pouco aqui também de controle de qualidade, um pouco de monografia de farmacopeia brasileira, também falei um pouco sobre punk. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, podem me contactar pelo e-mail ou pelo grupo do WhatsApp, tá certo? Então essa foi a nossa primeira aula de plantas medicinais. Histórico, né? Desenvolvimento de fitoterápicos, uso, aplicações, tá certo? Conceitos, fundamentos. E eu espero que vocês tenham gostado, tá ok? Então, bons estudos para vocês e até a próxima.